foto que a Mariner 9 enviou para a Terra e que mostra na zona do Equador marciano, certo? Eles dizem formações estranhas que são mais ou menos assim, ó, como se fossem as alas. Claro, isso aqui em alto relevo, inclusive na foto se nota o sombreado mostrando que isso aqui é em alto relevo. Como se fossem, gente, alas, né, de um aeroporto supermoderno, né, braços assim de construções retinhas assim, com esses formatos assim, uma coisa inequivocamente construída. Tá ali para quem quiser ver, tá o site para quem quiser consultar. Vocês acham que isso aqui pode, um negócio com um formato desses aqui, pode ser resultante do degelo de calotas de gelo marciano? Quem é que vai acreditar nisso? Vocês acreditam? Nem eu, nem o anjo. O anjo ficava possesso quando ele via essa foto e ouvia essa explicação fajutíssima. Tá? Outra coisa, e essa é a melhor de todas, para encerrar esse capítulo. Mas isto aqui, gente, deve nos deixar pensando profundamente. Todos nós sabemos, e os ufólogos estão cansados de provar isso, que as agências espaciais têm as suas próprias políticas a serviço dos seus governos, que eles liberam o que eles bem entendem, que eles disfarçam, que eles têm sistemáticas campanhas de desinformação. Tá? Então, a Phobos 2 foi a mais fantástica de todas. Essa sonda, quando ela ia chegando, ela foi programada para emparelhar com o satélite de Marte, Phobos, por isso o nome. Teve a Phobos 1, sumiu, ninguém sabe o que aconteceu. Aí eles mandaram a Phobos 2. A Phobos 2, quando ela ia chegando na superfície de Marte, ela começou a mandar algumas fotos. E, de repente, gente, é fantástico. Ela mandou uma foto em que aparecia, sob a superfície de Marte, uma forma fantástica, uma forma inexplicável e inexplicada, né, que tinha esse formato aqui, e que foi calculado que teria mais ou menos uns 25 quilômetros de extensão. Palavras do cientista. Essa sonda era soviética, mas na verdade ela era direcionada pelo soviético, mas ela resultava de um pool de 13 países que colaboraram para essa missão. E os soviéticos, então, deram a seguinte informação, que de repente a Phobos 2 enviou essa foto e perderam o contato com a Phobos 2. Aí ela enviou uma última foto e perdeu-se para sempre. Essa última foto nunca foi liberada. E eles admitiram que depois de enviar essa penúltima foto, em que aparecia essa sombra gigantesca, a gente nem imagina o que possa ter sido, né? Ninguém imagina. Alguma coisa colidiu com a Phobos, porque ela entrou em rotação, assim, do nada, né? Como se tivesse sido abalroada por alguma coisa. Mandou uma última foto e saiu do ar. Essa última foto nunca foi liberada pela agência soviética. Uns 2 ou 3 meses depois, pela pressão da opinião pública, pela pressão dos outros países, os soviéticos liberaram um filme, né, um filme dessa parte possível. Eu tive a sorte, a graça, não sei nem como, gente, eu acho que foi para eu estar aqui hoje dizendo para vocês, de ver este filme, esse vídeo. Esse filme só passou, vejam como as coisas são, ele passou no Canadá e em alguns países europeus, a título não de um interesse científico, gente, olha o que nós descobrimos no planeta Marte. Não, passou assim como um noticiário comum, entendeu? Ou aqueles programas às 2 da madrugada que ninguém presta muita atenção. Mas ele foi gravado por alguns ufólogos. Eu tive o prazer de ver esse filme,
numa conferência de ufologia lá em Porto Alegre, onde se vê claramente esta sombra da nave que certamente, num caso de óbvia, legítima defesa, silenciou, né, os bisbilhoteiros da Phobos 2, né, que estavam invadindo sem licença e sem permissão o seu próprio território. E ao ser projetado na TV o filme Lake, do Museu de Ciências da Inglaterra, ia comentando, né? E quando chegou nessa parte, dizia assim: e aí então os soviéticos receberam uma última foto que aparentemente mostraria um objeto estranho na superfície de Marte. Palavras textuais. Não vamos agora especular sobre o que seria esse objeto. Mas como não vamos especular? Vamos sim, é tudo que nós temos que fazer, é especular e muito sobre que objeto estranho era aquele. É ou não é? Mas isso faz parte do mesmo, da mesma postura, né, com que as autoridades, né, e a nossa dita ciência, a nossa comunidade científica, lida com essas informações que não pertencem a eles, pertencem a toda a humanidade, pertencem a todos nós, que afinal de contas, né, somos filhos do planeta Terra, do sistema solar, e temos o direito de saber, mas eles não liberam essa informação, certo? Então, resumidamente, e tem mais uma outra coisa. A Phobos 2, também, entre as fotos interessantes que ela mandou antes de emudecer, ela mandou uma foto aonde, exatamente na zona equatorial do planeta Marte, existem umas formações tão estranhas que esse Dr. Beckley declarou textualmente: não sei como explicar, não tenho a menor ideia do que possam ser. Vejam bem, eram umas espécie de linhas, né, que mostravam inequivocamente, umas menores, umas mais grossas, outras mais finas, assim, mas perfeitamente retangulares. Sobre o Equador marciano, elas se estendiam numa zona de 600 quilômetros quadrados. Ou seja, né, aqui, né, certo? 600 quilômetros quadrados, disto aqui, gente, perfeitamente geométrico. Vocês acham? E mais, isto foi fotografado, vejam bem para os detalhes, é nos detalhes que estão as coisas, escondidas. Tá? Isto foi fotografado com uma câmera infravermelho. Ou seja, nenhuma possibilidade de confusão com sombras, entendeu? Infravermelho, que só poderia detectar o quê? Fontes de calor. Então, isto aqui, reconhecidamente pelos próprios cientistas, era uma fonte de calor. Ora, beleza, faltam 10 minutos. Depois tem a prorrogação. Bom. Gente, geysers ou atividade vulcânica, vocês acham que poderia produzir esse tipo de formação? Assim, geométrica, bonitinho. 600, não era 1 ou 2, 600 quilômetros quadrados. Imagine o que isso representa. Certo? Uma fonte de calor. Seria o quê, pensando na alta tecnologia marciana? Sei lá, captação de energia solar. Mas isso foi fotografado, está lá. E os caras dizem, não sei, não sabemos, não temos como explicar. Certo? Vocês sabiam disso? Assim, sinceramente, alguém aqui já tinha lido sobre isso? Sobre esses detalhes da Phobos 2 e sobre todas essas coisas das sondas? Tem muito mais coisa, eu estou aqui simplificando. Vocês já tinham lido? Alguém já sabia disso? Está aí, gente. Existe uma conspiração de silêncio envolvendo todas essas coisas. Vamos acordar. Acordar, senão eu solto o Ângelo em cima de vocês. Acordar, certo? Bom,
Ah, e tem mais, concluindo esse aspecto. Depois eu vou entrar rapidamente no outro. Tem 2 informações aqui, mas... Sinal de vida em Marte, né? Não é nenhum marciano de anteninhas que eles descobriram. Mas eles descobriram uma coisa importantérrima. Isto aqui saiu no jornal, agora no mês de abril de 2004. Tá? Foi descoberto pela essa última sonda que foi mandada lá, e pelos observatórios lá no Chile, né? Observatórios astronômicos, inequivocamente a presença de gás metano na superfície de Marte. Ora, oi? Sim, o que é o metano, gente? O metano é um composto orgânico, pelo amor dos céus. É um composto de carbono. Vocês lembram quando estudaram isso lá na química? Né? Carbono é um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, né? É o CH4. Onde existe carbono, existe o que nós chamamos de vida orgânica. Os minerais não produzem composto de carbono, gente. Só o metabolismo do que nós chamamos de seres vivos produz metano. É ou não é? É. Então, aí eles dizem o seguinte... Pois é, e o metano descoberto na superfície de Marte, ele está instável, que é uma forma meio cara de pau de dizer que ele está sendo produzido continuamente. Entenderam? É a forma cara de pau de dizer. Ele só tem 2 explicações. Ou seria uma atividade vulcânica, mas a ciência reconhece que nunca foi localizado nenhum vulcão ativo em Marte. Ou, então, modestamente, lá no fim da notícia, uma alternativa ainda mais atraente sugere a presença de organismos cujo metabolismo estivesse produzindo metano. O Ângelo tinha razão, gente. O Ângelo tinha razão. Acho até que ele tinha poucos ataques de raiva, né, em relação a isso tudo. Vocês não concordam? Leiam as entrelinhas das coisas. Leiam as entrelinhas dos jornais. E aí vocês vão dizer assim, muito bem. Mas então como é que se explica tudo isso? Ah, e tem mais uma informação extraordinária. Quer dizer que então nenhum organismo admitiu ainda a existência dos extraterrestres. Mentira. Eles, quando eu digo eles, quer dizer... Os governos, as forças armadas, os organismos espaciais oficiais estão carecas de saber que os extraterrestres, de várias procedências, estão continuamente pesquisando o planeta, que as suas naves estão sendo vistas, estão sendo fotografadas, estão sendo filmadas, e que há depoimentos incontestes, inclusive, das próprias Forças Armadas de vários países. Né? A gente vai num congresso ufológico, ou lê um livro de ufologia, por exemplo, esse aqui, né? Que é um excelente livrinho, não é marketing da editora, eu juro. É um livro muito bom, O Contato Final, porque ele dá um resumo de alguns dos mais incríveis casos ufológicos, certo? Claro que eu não vou citar nenhum deles, mas são extraordinários. Mas eu quero citar uma informação que consta desse livro. Vejam bem o peso desta informação, gente. Em 1962, a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, resolveu fazer uma pesquisa de profundidade a respeito do aparecimento de OVNIs, UFOs. Por quê? Porque eles estavam, era na época da Guerra Fria ainda, eles estavam quase entrando em guerra, os países da OTAN e os países do Pacto de Varsóvia, que eram do bloco soviético, porque naves estranhas estavam cruzando os céus da Europa, né, com uma frequência extraordinária. E os dois lados achavam que eram engenhos bélicos do outro lado. Estavam quase se pegando no tapa. Então a OTAN resolveu fazer uma pesquisa a fundo. E olhem que o relatório,
o relatório da OTAN, que é uma força de guerra, né? Olhem o que consta nesse relatório chamado Abordagem, é o título do relatório final. Diz o seguinte: constatou-se que a Terra estava sendo alvo de uma extensa pesquisa feita por várias civilizações extraterrestres. Isso é a OTAN, hein? Não é nenhum rapantiziano. Segundo, estava por trás disso, sem a menor sombra de dúvida, inteligências de alto nível, palavras deles, com uma tecnologia avançada que sugeria que eles estivessem 1000 anos à frente de nós. Não é nem o que o Hercílio, né, transmitiu ali. 1000 anos, foi a OTAN que disse, certo? E isso foi depois do livro do Hercílio. O Hercílio não copiou o relatório da OTAN, certo? Bom, e mais, que eles não pareciam ter finalidades hostis, mas que se tivessem, nada poderia ser feito por nós terráqueos. Olhem que confissão, né, total de impotência. Como é que os belicosos governos terrestres iam dizer isso para os seus cidadãos? Os caras estão aí, não parecem ser do mal, mas se forem, nós nada podemos fazer. As pessoas iam querer, talvez, extinguir as Forças Armadas, porque se eles nada podem fazer, certo? Então, pensem, gente, o Ângelo pensava, pensem. Tá? Ah, e agora vem a parte mais interessante do relatório da OTAN para nós. Dizia assim, ó, textualmente, que alguns seres, os seres de uma dessas culturas que estavam pesquisando a Terra, eram, sem a menor sombra de dúvida, iguais a nós. Iguais a nós, cabeça, tronco e membros, 2 olhos, 2 orelhas, um nariz, entendeu? Podendo, se quisessem, e aí que vinha a parte mais preocupante, diziam eles. Se eles quisessem, eles podiam botar um terno e gravata e se misturar conosco, no ônibus, no metrô, numa fábrica, numa instalação militar, num quartel, e ninguém ficaria jamais sabendo de nada. Que tal? Ah? Quem poderiam ser esses estranhos visitantes que não eram com anteninhas verdes e nem com anteninhas de cor nenhuma, e sim muito semelhantes a nós? Relatório da OTAN, não é do Hercílio, é da OTAN, certo? Bom, e aí, como é que são esses contatos Até agora nós falamos de contatos interplanetários Terra-Marte. E os contatos Marte-Terra existem? Existem. Gente, existe um ponto fundamental, que já foi até mencionado hoje aqui, pelo William, se não me engano. Para que os cidadãos de um planeta qualquer tenham o passaporte cósmico, a liberdade, a autorização dos dirigentes dos sistemas e da galáxia para explorarem outros planetas, observarem esses planetas, eles têm que ter atingido um determinado grau de civilização. Ou seja, a crianças de jardim de infância não se permite entrar no laboratório de química, certo? Os marcianos já atingiram esse nível, tanto em ética, moral, espiritualidade, como em tecnologia. Tá? Então, o que fazem os marcianos? Eles têm, diz-nos Ramatiz, mais ou menos 1/3 de todo o tráfego marciano é feito pelo ar. Ou seja, quando o espírito se libera, né, não fica mais chumbado, né, na superfície do planeta, automaticamente, de uma forma simbólica correspondente, ele ganha também asas, né? Então, o tráfego marciano é preferencialmente aéreo, e eles têm 2 tipos de naves. Aquelas que são atmosféricas, ou seja, para serem utilizadas na superfície, tanto de Marte como de outros planetas, e tem as naves interplanetárias, que atravessam, né, o sistema e a galáxia.
Bem, como são... Agora, vou ser sucinta. Essas naves, digamos, atmosféricas, são de vários tipos. Mas vamos mencionar só, para vocês ficarem com a ideia, né, 3 tipos mais característicos. Existem umas naves grandes que só têm tráfego na atmosfera marciana e que são em forma assim, de uma espécie de sino invertido, né? Ele nos diz, assim, né? Mais ou menos, que tem uma plataforma de mais ou menos 500 metros, né? Os sinos, e que são usadas para pesquisas nas altas camadas da atmosfera marciana, são também para aquelas pessoas que se credenciaram por altos serviços à coletividade, né, recebem férias especiais, né, então podem se deslocar pelo planeta, né, espécie assim de turismo, né, aéreo. Existe um outro tipo que são os conhecidos e famosos discos voadores, né, aqueles discos, né, que contêm assim janelas, né, na parte superior. Tudo isso aqui, propulsão magnética. Nada de derivados de petróleo, né, nem sequer de energia solar. É propulsão magnética, né, 1000 anos à nossa frente. Então, esses famosos discos que tem aproximadamente, cola aqui, né? Os discos têm cerca de 60 metros de largura, né? E existem as pequenas sondas, nós chamamos de sondas hoje no meio ufológico, né? Pequenas sondas que têm 1 metro aproximadamente, não tripuladas, essas não são tripuladas, que contêm verdadeiros mini laboratórios para colher informações. Estas sondas, essas pequenas naves marcianas não tripuladas, são aquelas que têm sido vistas, fotografadas e filmadas exaustivamente, que vocês devem conhecer, né, pelos ufologistas, né, os ufólogos, as famosas sondas que andam de vez em quando por aí, né, colhendo informações. Eu vi um filme extraordinário que mostra que o senso de humor, né, dos que estavam... Elas são comandadas por controle remoto, né? Fantástico. É aquele caso ufológico, muito conhecido nos meios, que eu não me lembro o nome, em que numa cidade da periferia de São Paulo, 2 adolescentes estavam filmando com a câmera de vídeo na sacada e, de repente, apareceu uma dessas sondas e começou a volitar, assim, a baixa altitude. Alguém viu esse vídeo? Levante a mãozinha aí. 1, 2, 3. Então, vocês lembram, né? Ela começou a volitar. E os meninos filmando ali, né? Filmando. Eu vi esse filme num encontro ufológico. É fantástico, né? A sonda vai, vem, sobe, desce, faz um monte de coisa. E a certa altura, ela tem um lance extraordinariamente humorístico. Vocês sabem que, para desacreditar essas filmagens e fotos, né, que os ufólogos apresentam, o pessoal tem 2 explicações básicas. Não, essa foto aí era o planeta Vênus. Ou então, assim, era a luz do poste. Vocês já ouviram isso, né? A luz do poste é uma explicação. Não, isso aí é a luz do poste. Então, a sondazinha veio, pairou, andou por ali. De repente, era o entardecer. As luzes públicas já estavam acesas. Ela chegou, suponhamos que isso aqui era o poste de luz aceso. E ela veio assim e fez pose do lado do poste. Como quem diz, isto é um poste e aqui sou eu. Muito prazer, uma sonda. Certo? É fantástico, né? E os caras veem isso. Veem, mas não veem. Né? O Ângelo rangia os dentes de raiva. Né? Bom, e aí o último tipo. Acabou o tempo. Devo parar aqui? Mais 5, né? Bom. Mais 5. Bom, existe então aquele outro... as perguntas. Aquele outro tipo magnífico, né, que é a nave interplanetária. Aquela maravilhosa, enorme nave, que nós costumamos chamar de nave-mãe
né? É o nome que a gente tem dado. Que é em formato difuso, né? E que se desloca para outros planetas, outros sistemas, né, dentro da galáxia, e que tem aproximadamente 500 metros de comprimento. Essa é a nave-mãe, né? Por 30 de altura, né? 500 por 30. E ela costuma levar tudo propulsão, né, a energia magnética. Vocês querendo saber os detalhes, está tudo lá no livro. Ela costuma pode carregar até 120 pessoas marcianas, homens e, faço questão de salientar, homens e mulheres, né? Que as mulheres marcianas, taco a taco, né? São astronautas, são cientistas, etc. e tal, né? Em Marte não se cozinha, entendeu? Ninguém disse isso. Não se cozinha em Marte. Você sabe como é que é, né? Os caras vão lá no início do mês e levam um estoque de comida desidratada, etc. Gostosíssima. Não pense que é coisa com gosto de papelão. Oh, que nojo. Nada disso. É uma comida deliciosa, nutritiva, prontinha, sem conservantes, sem agrotóxico, entendeu? Nada de transgênicos perigosos. O pessoal leva aquilo para casa, entendeu? Chega lá no supermercado deles, sem pagar nada. Sem pagar nada, eu disse. Entendeu? Não existe dinheiro em Marte. Para quê? Se tudo é de todos. Se todos têm tudo. Entendeu? Ninguém pega mais do que precisa. Isso seria inadmissível para um marciano. Mas por que eu vou pegar 3 pacotes se eu só vou precisar de um? Como? Ele ia nos olhar estarrecido. Mas eu não preciso de 3. Eu posso até levar, mas para quê? Não, eu vou levar um, eu só preciso de um. O cara vai lá, faz o estoque, leva para casa. E na hora de se alimentar, eles aquecem ou põem uma aguinha, entendeu? E fica aquela refeição maravilhosa. Então, não tem cozinha, nada de lavar roupa, entendeu? E por aí vai. Bem, então, como é que eu cheguei na cozinha de Marte? Bom, mas enfim, a coisa funciona assim. Essas naves, já sei, elas transportam até 120 pessoas, homens e mulheres, e levam geralmente, no mínimo, 12 desses discos voadores, os famosos discos, né? Que então, chegando no planeta Terra, a nave-mãe fica lá em cima, né? Invisível, e os discos vêm fazer suas pesquisas, as sondinhas vêm fazer pesquisas, certo? Os ufologistas têm toneladas e toneladas e toneladas de depoimentos, portanto, nós nem precisaremos citar isso aí, certo? Bom. Então, o que diz Ramatiz? Vocês sabem que a era ufológica dos grandes avistamentos começou em 1947. O primeiro avistamento registrado, em 1947, um piloto americano avistou 9 UFOs pairando sobre o Monte Rainier, lá em Washington. Né? E aí, daí data o início dessa era ufológica. Bom, então, nesse livro aqui vocês vão achar informações interessantíssimas. Eu saliento a Operação Prato e o voo 169, que foram fantásticos. Então, Ramatiz diz o seguinte, textualmente. Os marcianos estão operando em vosso orbe há muito tempo. Um conjunto de observadores pacíficos, embora prudentemente na defensiva. Por que seria, né? Esses eventos prosseguirão até a hora profética do encontro determinado pelo alto. Não é quando nós quisermos. Determinado pelo alto. Porque os marcianos, nos diz ele, estavam loucos para fazer contato. Eles são enturmados, entende? Os marcianos são enturmados, eles adoram fazer contatos. Mas e nós? Podemos merecê-los? Por que será que eles não podem descer à luz do dia e confraternizar? Bom, se fosse aqui, nesse lugar, com essas pessoas, até poderia, né?
Mas vocês olhem lá fora e respondam se é possível que eles estavam loucos para fazer isso. Aí os dirigentes do planeta Terra disseram, não, nem pensar. Por enquanto vocês se aguentem aí, vocês dão umas voltinhas, vão se mostrando devagarinho para acostumar os carinhas lá embaixo com vocês, porque vai chegar um momento que está predestinado em que vai ser feito esse contato. Então vocês vão preparando o espírito, nós vamos mandar um outro cara que vai reencarnar, da turma aqui, que vai fazer uns filminhos assim, tipo assim, o ET, Contatos Imediatos Terceiro Grau, Cocum, o Homem das Estrelas, entendeu? Que vão também preparando a mentalidade terráquea, né? Para esse futuro encontro, certo? Então vocês se aguentem aí, só umas voltinhas de disco, de sonda, nada de ficar fazendo face a face com os terrícolas, que não vai dar pé, né? E eles com muita pena tiveram que se conformar. Bom, então a diferença é essa, diz-nos Ramatiz. O marciano é um cidadão altamente espiritualizado, que desce para servir e orientar. O terrícola, belicoso, egoísta e materializado, quando sobe, é para destruir e semear discórdias. Nós nos empenhamos em projetos, estou concluindo, Sidney, mas pensou. E eu também. Não, nós já estamos treinando, né? Para quando a gente for para Marte, é claro, né? Vocês também, tudo recebeu o pensamento dele, né? Amoroso, assim, tudo, mas pensou, né? Então, nós fazemos programas espaciais caríssimos, mandamos homens à Lua e o nosso próprio planeta, gente. Em Marte, qualquer criatura, pelo simples fato de nascer, aquela pergunta do Sérgio, né? O que é o direito de berço? Pelo simples fato de nascer no planeta, todo cidadão marciano, seja quem for, faça o que fizer ou não fazendo nada, ele tem direito a receber do Estado marciano casa, comida e roupa. Não direi lavada porque eles não lavam. Assistência médica, psicológica, tudo aqui, escola, tudo, instrução, cursos, ensino, tudo. Ele pode passar a vida inteira sem trabalhar e ele vai receber igual. Dinheiro nem se sabe o que é. E nós, quando sairmos hoje daqui, inevitavelmente, vamos passar por uma ponte ou um viaduto, onde crianças e adultos, filhos do mesmo Deus que nós, membros da nossa família humana, apodrecem piores do que bichos. Hoje, nesse momento, já tem gente na fila do SUS para conseguir uma consulta, amanhã de madrugada. Essa é a nossa civilização. Em Marte, eles estendem o braço e as aves marcianas vêm pousar e conversar com eles, por assim dizer, né? Serem acariciadas. Qualquer ave marciana estende o braço, emite um pensamento, ela vem pousar no seu braço. E nós matamos e assamos no espeto os nossos irmãos menores, que têm uma alma igualzinha à nossa. Conforme dizia, não Ramatiz, mas Allan Kardec antes dele já dizia. Né? Nós churrasqueamos os carinhas, né? E comemos, chamamos isso de comida, uma alta porcaria. E nós chamamos de comida nossos irmãos menores. Nós mandamos para a guerra, não os velhos doentes e que já estão imprestáveis, esse nós jogamos no asilo mesmo, que é mais rápido. Nós mandamos para a guerra os nossos melhores jovens, os nossos filhos, mais bonitos, mais sadios, mais inteligentes, para serem mortos em nome do quê? Em nome das ambições e da sede de poder de uma meia dúzia de loucos varridos que estão detendo o poder da nossa civilização. Enquanto que em Marte, o conselho dos 12 sábios e amorosos seres que conduzem a civilização marciana trabalham de graça, sem cessar, com maior amor, para que todos os marcianos sejam felizes. Onde
uma pessoa lesar a outra, enganar a outra, dizer uma simples inverdade, seria uma coisa mais absurda do que aqui o Monte Everest sair caminhando e se jogar dentro do oceano. Essa é apenas a pequena diferença entre a nossa e a civilização marciana. E quando vem uma entidade do porte de Ramatiz, um mestre de sabedoria, que significa um ser liberto de karma, aquilo que o Kardec, na linguagem espírita, chama de espírito puro. Um ser de outra galáxia, amorosamente benedita, através de um médium insuspeito, né, na sua simplicidade, na sua coragem moral. Um livro como A Vida no Planeta Marte, né, e as pessoas usam essa espécie de argumentação. E quando essas controvérsias começaram, alguns ramatizianos super bem intencionados, preocupados com a credibilidade de Ramatiz, diante dessa impugnação, assim, mas como? As sondas foram lá, fotografaram 27 mil fotos, não mostrou nada no planeta Marte, e agora, gente, como é que vai ficar a obra de Ramatiz? Não podemos deixar isso acontecer. Como é que é? Então não tem civilização em Marte? Não, deve ser noutra dimensão. E aí, que alívio. Então, se é noutra dimensão, pode ter tudo que ele falou, né? E os caras não estão vendo. Sinto muito, mas eu diria que isso é uma acomodação. Gente, que outra dimensão me hablas? O nosso sistema solar é uma unidade. É regido por um grande ser, que Ramatiz e outros chamam de Logos solar, cuja aura, diz ele, abrange todo o sistema. E os planos vibratórios desse sistema, que são o plano físico, o plano etérico, o astral, blá, blá, são como se fossem os corpos, por assim dizer, né, desse grande ser, onde todos os mundos do sistema se encontram. Então, assim como aqui na Terra existe o plano físico com a dimensão etérica, o astral, o mental, né? Em Marte não pode ser, porque dentro do mesmo organismo não pode ter duas coisas diferentes. E mais, se vocês lerem A Vida no Planeta Marte com olhos de ver, não é? Para não enfurecer o Ângelo, vocês verão que ali se fala em plantações, verduras, frutas, né? Meios de locomoção. Desde quando que no plano astral se precisa plantar e colher? Eles podem até fabricar mentalmente aquelas sopinhas, né, que dão lá nas colônias. Mas, gente, pelo amor de Deus, plantar e colher e meios de transporte, que no plano astral, que eu saiba, a gente volita, né? Os mais atrasadinhos caminham. Agora, vocês leiam com atenção e me digam. O que Ramatiz descreve, e diz com todas as letras, e finaliza dizendo assim, que eles farão contato e, num determinado momento, eles vão entrar nas nossas transmissões de rádio e de televisão, com a sua mensagem. Vai ser aquela coisa, né? E aí a pergunta assim, e como que nós poderemos entendê-los? E ele responde tranquilamente, muito bem, no meu entender, porque eles não são seres exóticos de morfologia diferente da vossa, nem se trata de almas penadas de outro mundo, são vossos irmãos semelhantes a vós. Portanto, essa história de dimensão, né, gente? Almas sedentas de amor e de fraternidade e que só esperam um momento possível para virem ao encontro da humanidade e estenderem o seu abraço de amor a todos os corações dos seus irmãos terráqueos. Essa é a mensagem e o depoimento de Mestre Ramatiz, que é um ser. Não posso dizer tudo o que Mestre Ramatiz é. Conforme disse uma entidade outro dia, pela mediunidade intuitiva do Rogério. Vocês nem sabem, vocês não têm condições de saber quem é Ramatiz. Muito obrigada.